Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. Iremos falar sobre intolerância ao glúten. Para falar deste assunto, convidamos a doutora Isabel Costa, naturologista e aconselhadora alimentar, também autora do livro Pela Nossa Saúde. Doutora, o que a doutora tem a nos falar sobre o glúten? O glúten é capaz de ser ainda mais complicado do que a lactose, sobretudo em termos práticos. A intolerância ao glúten é a reação do nosso organismo à proteína do trigo, que se chama glúten, e causa muitos tipos de problemas. Há a doença celíaca, que é uma doença autoimune e que é muito grave, que normalmente também começa na infância, com sintomas gravíssimos, com diarreias com sangue, com dores muito graves e que tem problemas muito sérios na nossa saúde, nomeadamente má absorção dos nutrientes e, como tal, depois tudo isso vai ter consequências a vários níveis. É uma doença que é diagnosticada cedo, enquanto que a intolerância ao glúten já muitas vezes é mais difícil das pessoas perceberem, porque há os sintomas diretos ligados ao aparelho digestivo e há sintomas indiretos causados pelo glúten, porque as pessoas que têm esta propensão genética, o nosso corpo cria uma resposta inflamatória que ataca vários tecidos do nosso corpo. E no caso da doença celíaca, que é uma doença autoimune, manifesta-se muito gravemente. A intolerância ao glúten por vezes é mais sutil, como digo. Em termos digestivos, há também a situação de flatulência, de dor abdominal, de diarreias ou de obstipação, mas depois também há outras situações que também são agravadas pelo glúten, por exemplo, enxaquecas, depressão, retenção de líquidos. E, aliás, isso é derivado da intolerância ao glúten? Sim. É preciso sempre ver o geral, todo o quadro da pessoa. Mas eu sou intolerante ao glúten e uma das coisas que de repente me aconteceram e que eu não conseguia compreender foi sinusite. E quando deixei de comer glúten, a sinusite desapareceu. Eu tive crises de sinusite durante um ano. E quando deixei de comer glúten desapareceu. Entre outros sintomas, eu sempre tive alguma sensibilidade e que se foram agravando com o tempo e realmente os médicos não associavam, não é? E receitavam-me com medicamentos tipo Aeroom, mas que não fazia nada, não é? Com a alimentação crudívora, de facto, eu não tinha qualquer sintoma, porque lá está, não tinha consumo de glúten, e também os anos que eu vivi no Oriente, também nunca tive problemas, porque no Oriente consome-se pouquíssimo glúten. Não é? Ou seja, não influenciou muito na sua enxaqueca? Não, nada, não, né? Não. Portanto, há aqui vários tipos de situações. É muito interessante porque o glúten também é um dos fatores que dificulta o emagrecimento. Que ali está o pão, porque, por um lado, porque assim, como causa uma resposta inflamatória no nosso organismo, isto faz reter fluidos, sobretudo em termos de celulite. E por outro lado, porque também são alimentos altamente glicémicos. E hoje em dia, o glúten está em tudo, é impressionante, o trigo está em tudo. As pessoas entram num café, doce ou salgado, é tudo feito de trigo, tudo. E depois há o trigo que está adicionado a muitos alimentos que as pessoas nem se apercebem. Por exemplo, o molho de soja tem trigo. Já há uma outra variedade que é o tamari, que não tem centeio, mas o molho de soja, que é muito usado comumente, tem trigo. Há vários molhos para saladas, têm trigo. É-lhes adicionado glúten porque cria-lhes um outro tipo de consistência, não é? Ketchup tem trigo. Portanto, comida já embalada tem trigo. Batidos em pó têm glúten. Portanto, há toda uma panóplia de alimentos que as pessoas nem se apercebem que têm trigo. Portanto, muitas vezes só quando as pessoas fazem um corte total é que conseguem perceber a diferença. Vão ter a percepção, né, direta. É. A doutora pode falar para nós, então, porque se há pessoas intolerantes a glúten, qual que é o percentual, como é que funciona isto? Bom, realmente uma das razões é
o excesso de glúten que se come nos dias de hoje. E justamente por causa de estar adicionado a tudo. Depois, há a situação do trigo ter sido tornado híbrido para ter mais glúten e tornar-se mais fofo. Portanto, todas estas condições predispõem, quando já há um fator genético por detrás, predispõem para uma sensibilidade muito grande. Também há o caso de pessoas que às vezes são mais sensíveis por um excesso e que, ao reduzirem ou eliminarem temporariamente, depois poderão voltar a ingerir trigo. Mas é sempre preciso ver caso a caso. E são muitas as pessoas. Só que, como muitas vezes não há os sintomas diretos, as pessoas andam a tratar-se com medicamentos para uma série de problemas que, na realidade, têm como pano de fundo o glúten. A doutora disse alguma coisa relacionada à inflamação, à pele. Poderia Sim. dar um exemplo? Assim, por exemplo, a nível das articulações, é uma das situações. O intestino fica inflamado e é extremamente doloroso. É extremamente doloroso. E isso é realmente a reação mais direta. E normalmente as pessoas que estão intolerantes ao trigo sentem até 2 horas após comerem, começam a ter os sintomas com muita intensidade. Então, há de se fazer, que nem a doutora disse, um diagnóstico profundo para se ver. Não dá Sim. para ficar superficial, né? Porque senão a pessoa nunca chega na causa. Não, é preciso fazer uma reavaliação muito grande da dieta da pessoa. Há testes que se podem fazer. No caso da doença celíaca, tem que ser uma biópsia ao intestino. Mas o gene para a doença celíaca e para a intolerância ao trigo não são os mesmos. Portanto, às vezes a intolerância ao trigo é mais difícil, como digo, por um lado porque há sintomas diretos e por outro porque pode haver sintomas indiretos. Mas em qualquer problema de saúde, uma reeducação alimentar é sempre importante. Porque a comida é o combustível do nosso corpo. Portanto, A doutora falou em corte, né? Às vezes é necessário até haver um corte para ver o que é que se passa, né? exatamente. Portanto, é sempre preciso fazer uma reavaliação alimentar profunda, alterar, porque tudo o que há de alergias e intolerâncias, a pessoa tem que eliminar radicalmente durante um período de tempo esse alimento. O caso do glúten, às vezes realmente não é fácil, porque a nível social a pessoa tem que estar muito atenta a tudo. E o glúten está escondido em imensas coisas, imensas mesmo. O que poderia ser substituído, então, ao trigo? Como que a gente poderia mudar essa alimentação, já que está associada a tudo? O que comeríamos? Pois, portanto, em termos de cereais, há vários cereais que são muito saudáveis e muito agradáveis. Por exemplo, a quinoa, o millet, o amaranto. Portanto, isto são cereais que tanto podem ser usados como, por exemplo, substitutos, digamos, como arroz, como pão, como flocos para pequeno almoço. Portanto, tudo isto é possível. E também dá para fazer, no caso das farinhas, por exemplo, tem que se substituir por farinha de arroz, fécula de batata, farinha de mandioca, farinha de milho. E com estas farinhas, por exemplo, fazer pão, massas, portanto tem que haver esta substituição. Farinha de arroz, mandioca, fécula de batata. Farinha de quinoa também, farinha de millet, essas não são tão conhecidas, mas há farinha de grão de bico, há farinha de castanha, há imensas farinhas, de facto. Já há no mercado. Exatamente. Que dá para ser substituído e que faz melhor. Muito melhor, não tem comparação. Saúde, né? Exatamente. Então vamos aqui ao final. A doutora pode colocar para nós quais são os benefícios de eliminar o glúten da nossa saúde? Sim. Para fecharmos a nossa entrevista de hoje. Os benefícios são termos uma melhor qualidade de vida, sobretudo a nível da nossa digestão, muito mais energia, melhor qualidade do nosso sono e também emagrecer. De facto, ajuda imenso. Ok. A doutora gostaria de deixar o contato para alguém que quisesse maior informação sobre esse aconselhamento alimentar, essas dicas sobre lactose e glúten. A gente sabe que o nosso tempo aqui não é muito, mas de repente alguém quer maior informação, como é que pode fazer, doutora? Podem entrar em contacto comigo através do meu e-mail, que é isacosta@nedcabo.pt. Também podem visitar o meu site, que é www.alquimiaalimentar.com.
e eu terei todo o gosto em responder às questões dos ouvintes e ajudar naquilo que for possível. Ok, muito obrigada, doutora. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e eu. Boa tarde. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint, brindes e publicidade, amigos do Ciência e Saúde, Clínica Cognitiva.eu, IAC Academia Internacional da Consciência e revista Zen Energy. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.